Desde os primeiros tempos, os negros vindos da África e seus descendentes se rebelaram contra a escravidão. Mesmo numa terra estranha, de língua desconhecida, eles nunca, em nenhum momento, deixaram de lutar por um ideal, a liberdade. Entre 1550 e 1855, entraram pelos portos brasileiros cerca de 4 milhões de escravos, a maioria homens, jovens de diversas nações: iorubás, jejes, tapas, alçás, angolas, bengalas, monjolos e bantos. Embora a escravidão já existisse na África, aqui eles conheceram o que era não ser dono nem do seu próprio corpo em razão da cor da sua pele. Para justificar a escravidão, diziam que o negro era um ser inferior, menos inteligente, destinado à sujeição. Transportados para o Novo Mundo, seriam cristianizados e salvos. Nas colinas do Nordeste, o braço escravo plantou e colheu a cana-de-açúcar. Tempo de riquezas para os barões da colônia. Este pequeno fruto, por muito tempo, foi nosso principal produto de exportação. O Brasil era o café, e o café era o negro. Assim, passamos de colônia a país independente. Escravos eram coisas, mercadorias que só tinham valor enquanto serventia. Com 16 meses de trabalho, um escravo compensava o valor gasto na sua compra. A vida útil de um negro escravizado era de 10 anos. Pressionado pela Inglaterra, em 1850, o Brasil finalmente cria uma lei proibindo o tráfico a partir da África. Em 1850, o governo brasileiro lançou a Lei de Terras para prevenir a posse pelos ex-escravos. Em 1819, havia no Rio de Janeiro 360 mil habitantes livres para um total de 140 mil escravos. Em Minas Gerais, os livres eram 400 mil e os escravos 170 mil. Em Pernambuco, 270 mil pessoas eram livres e 97 mil escravos. No Maranhão, a proporção era inversa. Havia 66 mil habitantes livres e os escravos eram mais que o dobro, 133 mil. Em 1871, foi decretada a Lei do Ventre Livre. A partir de então, os filhos nascidos de escravas seriam libertos. Aos 8 anos de idade, poderiam ser entregues aos cuidados do Estado. Os donos de suas mães seriam indenizados. A outra alternativa era servir ao Senhor até os 21 anos. Em 1885, os escravos com mais de 60 anos foram declarados livres. Ainda assim, a lei estabelecia uma compensação para os proprietários. No início do século XIX, a expectativa de vida do brasileiro era de 27 anos. 1870, fim da Guerra do Paraguai.
Milhares de combatentes negros regressam vitoriosos dos campos de batalha. Eles não querem mais ser escravos. Ganha força o abolicionismo, um movimento que uniu diversos setores da sociedade. Impossível fazer justiça a todos os seus líderes. Destacam-se, entre outros, os negros Luiz Gama, jornalista, André Rebouças, engenheiro, professor da Escola Politécnica, e José do Patrocínio, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras. Embora tenham deixado suas marcas na história, para o movimento negro de hoje, esses heróis da abolição não possuem o mesmo peso simbólico que o guerreiro Zumbi dos Palmares. Na soleira da casa grande, o escravo pediu abrigo a um menino. Quincas tinha apenas 8 anos, mesmo assim escondeu o fugitivo. Em meio às memórias da infância nos recantos do engenho Maçangana, formou-se o caráter de Joaquim Nabuco, humanista, intelectual, advogado, diplomata, mas, antes de tudo, um abolicionista. A Faculdade de Direito do Recife, a mais antiga do país, foi um polo irradiador das ideias do movimento. Aqui, Nabuco, João Alfredo e outros ativistas da abolição estudaram, discutiram propostas e deram formas às leis ainda no Brasil Império. Para Joaquim Nabuco, não bastava abolir a escravidão. Era preciso acabar com as desigualdades. Só com a educação para todos, voto universal e oportunidades iguais seria possível alcançar a verdadeira democracia. Declara extinta a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O gesto contrariou muitos proprietários de fazendas e engenhos. A lei não previa nenhuma compensação para os donos de escravos. 1 ano e meio mais tarde, veio a proclamação da República. Pouco depois, a família real partiu para o exílio. Uma figura pouco conhecida, mas determinante para a Lei Áurea, foi João Alfredo Correia de Oliveira. João Alfredo era um homem profundamente reto, um tanto autoritário, mas achava que tinha que haver disciplina tanto na família como na política. Nascido numa família tradicional de Pernambuco, ele estava presente no Senado quando a princesa Isabel jurou a Constituição brasileira. Pela primeira lei do Brasil Império, os príncipes regentes eram considerados senadores natos. Anos mais tarde, João Alfredo, político conservador, foi nomeado chefe do gabinete ministerial. Sua influência foi considerada decisiva junto à princesa, para que ela abolisse a escravatura sem restrições. Nós sabemos que existiam vários projetos de lei, alguns projetos retirados na última hora, substituídos por outros. Então a atitude dos dois, a princesa Isabel e João Alfredo, nesse fechamento, na questão da passagem de um projeto que simplesmente não optou em garantir a indenização aos proprietários de escravos, foi decisivo não só para a abolição em si, mas para o futuro desse regime que, com a proclamação, com a abolição, desculpa, acabou sendo dissolvido. O museólogo e historiador Maurício Vicente Ferreira Júnior é um dos responsáveis pelo acervo do Museu Imperial em Petrópolis. Para ele, a queda da monarquia não pode ser atribuída apenas aos opositores da